Opa, meu nome é Manuel e eu não dormi essa madrugada. E pro vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as melhores lendas da coleção de Lorwyn Eclipsed, a mais nova coleção de Magic the Gathering. Coleção de verdade, cara, historinha, massa, sem Universe Beyond. E esse é um vídeo totalmente subjetivo, inclusive, pois essa é a minha opinião, essas são as cartas de lendas que me deixaram particularmente animado, e até o fim do vídeo eu espero que alguma delas anime vocês também, pois dá pra ver que Lorwyn foi feita com muito carinho. E sinceramente eu gosto de aproveitar todo o set padrão de Universe Within ao máximo, cara, e nós vamos ver isso tudo daqui juntos. Assim como o Budgetário também está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas e impressas em 3D. Então use o cupom Budgetário 5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo o melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver na descrição, aproveita para ajudar o canal se quiser no apoia.c/budgetáriocmd. Beleza? Então beleza. Sem mais delongas, vamos passar para a lista de lendas da vez, com algumas pérolas que merecem a sua humilde atenção. E começando com uma grande queridinha minha, a gente tem aqui a Bree of the Clan Stoutarm. E eu não vou traduzir tudo, mas como ela claramente tem a ver com o Brionne, seria algo tipo Bree do clã Braço Daço. E ela é uma criatura lendária, gigante guerreiro 4/4 por duas quaisquer, uma vermelha e uma branca. E ela tem vire, pague uma branca e uma qualquer, e outra criatura alvo que você controla ganha voar e vínculo com a vida até o final do turno. E no início da sua etapa final, se você ganhou vida neste turno, exile cards do topo do seu grimório até exilar um card que não seja de terreno. Você pode conjurar aquele card sem pagar seu custo de mana, se o valor de mana da mágica for menor ou igual à quantidade de vida que você ganhou neste turno. E caso contrário, coloque-o na sua mão. E uma coisa que vocês precisam entender aqui, logo de cara, é que Lorwyn carrega uma parte, sabe, uma carga emocional muito grande pra muita gente. E apesar do Brionne não ser a carta mais popular hoje em dia e realisticamente nunca ter sido um favorito do público geral, tem muita gente que tem carinho por isso aqui, inclusive eu. Alguns lembram, é claro, da época de Lorwyn, como eu disse, nostalgia, ou talvez de comandantes Boros antigamente que eram muito fracos e desinteressantes. Sabe, aqueles anjos de Boros de 9 mana que fazia bosta nenhuma. E o Brionne, pelo menos, era uma ferramenta para arremessar vários Golias do Orsovilla por aí. Ou talvez um sustentáculo do firmamento ainda. Já eu, por outro lado, lembro de tempos melhores, pois no ensino médio um amigo meu tinha essa lista. Tem, inclusive, até hoje. E era um Brionne, mais control com Reanimate, que tacava todo tipo de loucura no Grave e depois na cara dos outros. A Bree, por outro lado, ressuscita o intento, o sentimento de querer jogar com bichões Boros, mas vai no caminho que faz mais sentido. Pois se eu tive todo o trabalho de fazer um bicho grande, pra que eu vou querer que ele morra? Não faz tanto sentido, não é mesmo? Salvo exceções tipo o sustentáculo lá. Então, com ela você faz bicho que cresce, dá evasão pra eles e vínculo com a vida, e no fim do turno você, no mínimo, vai comprar um card, que pode até mesmo ser conjurado de graça, o que seria vantagem de cards mais aceleração de mana. Vital pro Boros rodar bem. E pra quem interessa, na opinião de especialista do meu amigo que joga de Brionne tem muito tempo, a Bree é só melhor mesmo. Eu acho que eu ainda faria uma construção de deck similar, incluindo com efeitos tipo Back ou o próprio Brionne nas 99, pra sacrificar as minhas criaturas. Mas isso se torna apenas uma forma a mais de se causar dano, em vez da maneira principal. Você dá evasão e vínculo com a vida para uma criatura usando a Bree, que às vezes vai causar, 12 de dano, você ganha 12 de vida, e aí você sacrifica a criatura para dar mais 12 de dano, totalizando 24. Entendeu? Esse efeito de sacrifício e burn são só mais algo que a ser utilizado na caixa de ferramentas do baralho. E de resto, eu acho que esse termina sendo o mesmo deck Boros Control, tirando que agora você compra 2 cartas por turno em vez de apenas uma. E às vezes conjura uma delas de graça, inclusive, o que provavelmente torna essa lista objetivamente melhor mesmo. Em seguida, nós temos High Perfect Morgant, uma criatura lendária elfo nobre 4/4 por duas quaisquer, uma preta e uma verde, que tem as seguintes habilidades. Toda vez que High Perfect Morgant ou outro elfo que você controla entrar, cada oponente faz Blight 1, que é uma habilidade nova, que significa que eles vão colocar o marcador -1/-1 em uma criatura que controlam. E ela também tem vire 3 elfos desvirados que você controla, prolifere, e ative isso somente como um feitiço. E essa aqui é bem interessante, principalmente se você já está cansado da alternativa mais óbvia e batida, que é, claro, a Lathril, a espada dos elfos. E comparando ambas, é meio inegável que a Lathril é infinitamente melhor na tarefa de gerar fichas e de finalizar jogos também, por conta desse volume de criaturas e o seu dreno de vida.
Porém, sendo uma pessoa que já jogou contra decks de sacrifício como Vren ou Estus, que do outro lado tem o Despertar do Avatar de Sangue, eu afirmo categoricamente que existe um poder real secreto em se jogar com comandantes que incentivam remoções, pois você tá construindo a sua board diminuindo a dos outros, isso é muito bom. Sejamos sinceros também, né? No Commander, não somente é comum ver decks com poucas remoções, como também, dependendo dos lados que você anda, ainda vai ter gente que fica meio ofendida de ver removal sendo usada com frequência. Sabe, quem nunca? Tem o cara lá chatão, putz, nossa, a quarta removal que você dá nos meus bichos, tem mais nada nesse baralho não? E outras afirmações, né, similarmente desagradáveis, pois o pessoal não curte removal mesmo. A galera tá montando o seu baralho esperando que as suas ameaças fiquem na board. E assim, eu acho que tá ok jogar com comandantes que focam em dar removal. Talvez um pouquinho menos no bracket 1, e a Morkan tá nesse time aí, reduzindo o poder de ataque e vida dos inimigos a cada elfo que você faz. Que é a vantagem da coisa toda, como eu disse, pois comparado com a Latril, que faz os bichos e você ainda precisa de uma maneira de passar por cima com eles, não que seja difícil, se você já enfrentou um deck de Latril, você sabe do que eu tô falando, aqui a gente vai definhar as defesas inimigas até elas serem irrelevantes. E com proliferante ainda, você pode focar em desvirar os seus elfos com cartas como Batedor Chifre de Cobre ou dando vigilância pra todo mundo com encantamentos como Bosque Dormente, pois aí você bate com tudo desvirado, não dá pra ativar como instantânea, então algumas coisas vão morrer sem ser viradas, mas na próxima fase principal tu vira e prolifera tudo que precisa. E como você ainda diminuiu o poder de ataque dos seus oponentes, fica mais fácil turno após turno manter essas criaturas vivas. Eu acho que essa moça é mais fraca que a Latril, porém mais interessante com certeza. E olha, a Latril vai nas 99 dela, ela vai nas 99 da Latril, então não precisa, sabe, uma ficar tão longe da outra assim. E para nossa terceira carta, nós temos uma lenda que se transforma, a Aisling Rekindled. Uma criatura lendária, elemental feiticeiro 1/3, por uma mana qualquer e uma vermelha, que diz que, toda vez que essa criatura entrar ou se transformar em Aisling Rekindled, você pode descartar um card. E se fizer isso, compre um card. E no início da sua primeira fase principal, você pode pagar um mana azul, e se fizer isso, transforme Aisling, que se transforma em Aisling Rimebound, uma criatura lendária elemental mago 1/3 também, que tem, toda vez que essa criatura se transformar em Aisling Rimebound e no início da sua primeira fase principal, adicione 2 manas de uma cor qualquer. Gaste esse mana somente para conjurar mágicas com valor de mana 4 ou maior, e no início da sua primeira fase principal você pode pagar uma mana vermelha, transformando Aisling de volta dessa forma. Beleza, mas antes de tudo, vamos recapitular aqui, pois essa carta é um pouco densa. A Aisling vai entrar, e aí você compra e descarta. E no próximo turno ela se transforma e você adiciona 2 manas. Aí no outro turno é que vem o pulo do gato. Ela vai adicionar 2 manas e você pode pagar para transformá-la, não com esses manas aí, é claro. De forma que, ao todo, você fez compra e descarte, depois você fez adicionar mana, e no outro você ainda adicionou mana e compra e descarte. E vai ciclando esses padrões aí. E essa aqui eu dou valor como comandante sim, apesar de que muitas pessoas provavelmente vão relegá-la apenas para os 99. E a minha linha de raciocínio é a seguinte. Durante anos eu montei um deck de Spellslinger mais opressivo e chato que o anterior. Foi Vadrik, foi Mosto, foi o Escambau. Todas listas que fazem um monte de nada e que de repente explodem em turno 6. E eu acho isso chato, cara, então procurei comandantes que fazem coisas limitadas, porém úteis. Atualmente a minha comandante de Spellslinger é a própria Ares, Roar of the Storm, pois ela cria fichas que se aumentam, porém uma ficha apenas por turno a cada turno. Enquanto a Ares é de fato mais explosiva que a Aisling, a moça aqui é o óleo que lubrifica a lista para que essa funcione tão melhor quanto. Dá pra manter mãos piores com ela, pois turno 2 a Aisling escava o seu topo, e no turno 3 gastamos uma mana para adicionar 2, permitindo inclusive que conjuremos algo explosivo. Eu gosto do quão arroz com feijão que isso aqui é, pois Spellslinger focam tanto na explosão, no endgame, na curva pesada, que às vezes isso aqui é o que tá faltando. Assim como eu também sinto falta de todo mundo que não se inscreveu ainda, então, por favor, se não tiver feito, o faça. Eu tô aqui com vídeos todas as segundas-feiras, e em breve com a Lord Lorwyn, que eu vou passar pra vocês, mas realmente eu gostaria que a gente chegasse em 9k antes do aniversário de 4 anos do canal.
Isso seria demais mesmo e valeu pela força. Depois disso vem Kiro, Attentive First Ear, uma criatura lendária vampiro clérigo 3/3 por uma qualquer e 2 híbridas Boros, que diz que vira 2 criaturas desviradas que você controla, copie a habilidade desencadeada alvo que você controla, e você pode escolher novos alvos para a cópia, e ative somente uma vez a cada turno. Esse aqui é mais simples de explicar, pois a habilidade do Kiro por si só é simples também, porém potente. Podemos utilizar todas aquelas permanentes como Evangelista de Eliod, que entram criando um cagalhão de fichas, e daí pra frente não temos problema em fechar jogos ou em continuar pagando por habilidade do nosso comandante. Enquanto esse aqui é sim o endgame do deck, o básico que nos ganhará jogos, pois sei lá, Kiro e Evangelista sozinhos são 8 fichas, podemos copiar algumas outras coisas legais também. Um Champions from Beyond é perfeito aqui, fazendo fichas e até mesmo mais 8/8 pro nosso time. Um Reunir a Legião subirá com o dobro da velocidade, assim como um Anim Pakal. Esse cara eu admito que fica me deixando mais tentado pelas bobagens que ele copia, mas dá pra montar um deckzinho que, apesar de não ser tão rápido e opressivo quanto uma Inota, vai ser muito mais variado e divertido de se jogar com. Pra quinta carta de hoje, a gente tem aqui o Doran Besieged by Time, uma criatura lendária ente druida 0/5 por 4 manas, uma qualquer verde, branco e preto, com cada mágica de criatura que você conjura com resistência maior que o poder custa 1 a menos para ser conjurada, e toda vez que uma criatura que você controla atacar ou bloquear, ela recebe mais X até o final do turno, onde X é a diferença entre o seu poder e a sua resistência. E veja bem, se o Kiro foi fácil de explicar, esse aqui é mamão com açúcar. Pois de verdade mesmo eu não vejo mais motivos de se jogar com o Doran antigo, quando este aqui existe. E sim, salva Felotar, né, que já era outra comandante de bicho bundudo. Mas beleza, vamos analisar. O Doran mais velho custa 1 mana a menos, logo ele curva melhor no hiper agro de criaturas bundudas. O Doran mais novo, por outro lado, custa 1 mana a mais, uma das poucas desvantagens que ele apresenta, mas facilmente você recupera isso diminuindo em 1 o custo de todo o seu deck, que tem resistência maior que o próprio ataque. O Doran antigo faz criaturas causarem dano igual à sua resistência, incluindo também criaturas inimigas, o que às vezes era bom, às vezes era ruim, pois seus oponentes podem sim ter uma criatura bunduda, mas também raramente tinha bichos que são tipo 4/2 ou coisa do tipo, aí dava só 2 de dano. Apesar de que seguir nessa linha de raciocínio era mais comum ainda o Doran meio que estragar aqueles pumps vermelhos. Estilo vocês veem 2 Goblins, onde esses efeitos vão dar mais X mais 0 e vão ser completamente anulados por conta disso. Já o Doran novo aumenta o seu time, abrindo espaço inclusive para você ter o antigo nas 99, causando mais dano ainda. Mas 0/5 vira 5/10 e com o Doran antigo junto dá 10 de dano. Então como é que ficou o saldo aqui? Doran velho curva melhor e ele é uma tech engraçada contra pumps vermelhos. Já o novo reduz o custo de todo o baralho que você tem e pode potencialmente dar mais dano ainda. Logo, dado que isso aqui é um agro, a recomendação que fica é analise os dois e provavelmente conclua sozinho que o novo é melhor. E faça a troca. Ou monte o novo direto se você não tinha um Doran antigo ainda, pois eu meio que não vejo, sabe? A não sei que eu tenha deixado passar algum detalhe crucial, muito motivo pra ficar usando a carta que já tá defasada. A não ser que você ame ela, né? No amor vale tudo. Em seguida vem aí a Maralen, Fey Ascendant, uma criatura lendária elfo fada nobre 4/5 com voar por 2 quaisquer e sultai. E ela diz que, toda vez que Maralen ou outro elfo ou fada que você controla entrar, exile os 2 cards do topo do Grimório do oponente alvo e, uma vez a cada turno, você pode conjurar uma mágica com valor de mana menor ou igual ao número de elfos e fadas que você controla dentre os cards exilados, com Maralen neste turno sem pagar seus custos de mana. E essa aqui, pra mim, segue a lógica daquela vampira Grixis, a Evelyn, a cobiçosa, que trouxe vampiros para 3 cores que não fossem Mardu e passou a brincar de roubo de deck. Aqui nós adicionamos azul aos elfos ou verde às fadas, unificando os 2 tipos de criatura numa única estratégia. Enquanto você pode focar em fazer um deck majoritariamente de um tipo, sabe, um tipo de criatura, um deck convencional de fadinhas ou elfos, só que com roubo de cartas ainda, eu não seguiria por aí. E usaria os elfos e fadas de custo baixos que são mais úteis, para trazer quantidade e flexibilidade, e junto disso as melhores sinergias de roubo de cards.
Então sim, eu faria desse deck uma lista de roubo, certamente. A princípio, um bom lugar pra começar é com o deck do Gonti, Kane Exeter, e dá pra ir adicionando umas sinergias legais como a Tasha, a Rainha Bruxa ou ainda um Agente da Traição. E cara, deck de roubar coisa dos outros parece bem bacana. Qualquer hora eu tinha que montar um, provavelmente o Dom Andres, eu acho o Dom Andres legal. Agora, trazendo uma referência inesperada ao passado, a gente tem aqui Luen, Imperfect Naturalist, uma criatura lendária elfo druida 1/3 por 2 manas híbridas, pretas e verdes, que tem, quando Luen entrar, triture 4 cards e depois você pode colocar um card de criatura ou terreno dentre os cards triturados no topo do seu grimório. E a segunda habilidade dele te deixa pagar 2 quaisquer e 3 híbridas Golgari, além de também ter que virá-lo e descartar um terreno, que tanto de custo. E aí você cria uma ficha de criatura verme preta e verde 1/1 para cada card de terreno em seu cemitério. E a referência clara aqui é a carta Colheita de Vorme, que é de Eventide, uma outra coleção antiga, também situada em Lorwyn para os novinhos do game. E enquanto eu não consigo falar se isso viu o jogo competitivo na época, pois aí eu também sou novinho demais pra isso, essa é uma carta velha de guerra no Commander, e eu mesmo já usei isso como condição de vitória em vários decks de auto-trituração. Pois mesmo se você triturar isso daqui, você pode conjurá-la do cemitério com a sua habilidade de Retrace. E o carinha aqui, sendo seu comandante triturano, permite maior consistência, além de, é claro, explorar isso aqui, o desvirando ou copiando sua habilidade ativada com a câmera do Peter Parker e afins. Auto 1000 é bem interessante, dá pra fazer umas coisas como, por exemplo, virar todos os seus lands e sacrificá-los, aí com o mana flutuando você ativa o Luen e retorna tudo com uma reclamação esplêndida. E os triggers de aterragem, né, preciso nem dizer, vão à loucura. É bem legal como comandante, é bem legal nas 99 e eu curto essa explosão do passado, né, de volta no ano de 2026. Que de certa forma é o apelo dessa coleção como todo, né, nostalgia, mas é um bom set. E por fim, temos também Brigid, Clachan's Heart. Uma criatura lendária que fica em guerreiro 3/2 por uma qualquer e uma branca, que diz que toda vez que essa criatura entrar ou se transformar em Brigid, Clachan's Heart cria uma ficha de criatura que fica em verde e branca 1/1. E no início da sua primeira fase principal, você pode pagar um mana verde e se fizer isso, transforme Brigid. Que se transforma em Brigid, Dawn's Mind, uma criatura lendária que fica em soldado 3/2 verde com vire e adicione X manas verdes ou X manas brancas, onde X é o número de outras criaturas que você controla. Já ficou bom aquela ficha que ela faz. E no início da sua primeira fase principal, você pode pagar uma mana branca, e se fizer isso, transforma de volta Brigid. E sinceramente, eu vejo isso aqui como outro caso tipo da Aisling, até porque ambas são cartas de 2 lados que fazem algo útil para suas respectivas estratégias. Compre e descarte na outra e fichas aqui. Mas a Brigid faz algo muito mais opressivo na face de trás, gerando um cagalhão cúbico de mana, cuja única restrição é ser monocor, em vez da restrição de custo 4 ou maior. De forma que aqui você pode fazer turno 1 mana Elfo de Lanoir, turno 2 mana Brigid, e no turno 3 você já encaixa uma mágica de fichas de no máximo custo 5, o que é muito relevante quando a gente considera que tá no turno 3. E com a adição do branco, tem até mais coisas para se usar de ramp de custo 1, como o próprio Peregrino de Avacyn, que é bem bacana. É uma lista clássica de fichas, eu acho extremamente relevante esse tanto de mana da face de trás, até porque todo deck de fichas é sedento por mana não em experiência. E aqui podemos fazer aquela dança toda, inclusive de a Brigid cria a ficha, transforma e gera mana, e no outro turno você gera mana e transforma de novo. Para obter, é claro, mais uma ficha. Meio que ela faz tudo o que você precisa, porém bem espaçado, o que a Wizards já deveria estar fazendo também um prazo na minha opinião. Pois se a criatura vai ser a faca e o queijo, em vez de somente um dos dois, pelo menos obrigue ela a ser faca num turno e queijo no outro. Deu pra entender a analogia? Eu não sei, eu tô com sono e sendo de Minas eu sou parcialmente favorável ao assunto de queijo, não é mesmo? Então espero que tenha dado tudo certo. Que eu tenha me feito entender. E bom, por hoje é isso. E como é de costume, eu quero deixar aqui um alô pra todos os meus apoiadores, pois vocês são as pessoas que fazem isso daqui acontecer. Valeu, gente, eu fico até meio sem jeito, mas muito obrigado mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu vou tirar um cochilo e esse é o Budgetório. Até mais!